Depois de um mini testemunho, né? Porque ela ainda vai dar o testemunho dela. A gente fica até um pouco sem palavras, né? De quão Deus é maravilhoso na vida de cada um de nós e o quão Ele está pronto a fazer maravilhas na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai amado, Deus bendito, graças te damos, Paizinho, pelos benefícios que o Senhor tem dado ao teu povo, pela tua graça e misericórdia que tem sido derramada sobre nossas vidas a cada novo amanhecer, Deus. Obrigado por ser o nosso Pai, obrigado por ser o nosso Deus, obrigado por nos chamar de filhinhos, Pai. Nós não merecemos nada, mas a tua graça, Senhor, a tua misericórdia se derrama todos os dias sobre cada um de nós. Nesse momento, Pai, me usa para levar a tua palavra à tua igreja, Deus amado. Que nada que eu venha falar aqui possa vir de mim mesmo, mas é unicamente inspirada pelo teu Espírito Santo. No nome do teu Filho amado Jesus, que nós choramos e te agradecemos. Amém. Como o Tia Alba falou, a irmã Iris testificou aqui, nós tivemos uma tarde maravilhosa e eu fiquei tão feliz. A gente vai cansada, com dor, foi um dia bem aperreado e eu tinha que preparar a mensagem e tinha que correr ela me convidou para ir lá, né, que lá eles fazem um momento de bater o sino, que é se libertando, que é a última quimioterapia dela, né, e foi um momento único e eu me senti honrada pelo seu convite e honrada em estar ali e ver que nós, como igreja, precisamos levar Deus àquelas pessoas que estão muitas vezes sem fé e sem esperança. Tem um hino que eu gosto muito de dizer, a minha família está passando por esse processo, minha sogra também foi diagnosticada com CA, ela vai iniciar as químios, ela estava bem resistente e nós estamos passando também por esse processo, porque não é só o paciente, mas toda a família sofre, não é, irmão Gideão? Os filhos, os entes queridos, o maridão. Então, nós estamos começando a passar por isso, mas nós também acreditamos e temos fé e esperança que Deus vai trazer para ela a cura também, em nome de Jesus. Amém? E eu tenho um privilégio de hoje estar abrindo, não é, a mensagem desse mês com o tema Graça para Viver. Não é a Dona Graça, nem a Irmã Graça, não. É a graça de Deus que nós precisamos para viver. Então, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, que sejamos como os crentes de Bereia, né? Os crentes de Bereia conferiam tudo se estava na Bíblia mesmo, e nós batistas temos esse costume de olhar e verificar se está lá escrito mesmo, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus. Romanos 3, 23 e 24. Romanos 3, verso 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Quando a gente vai pesquisar lá no dicionário, a palavra graça, ela traz vários significados, certo? Graça quer dizer gentileza dispensada ou recebida. É um favor, uma fineza, uma gentileza. Graça é a boa vontade para com outra pessoa, é uma benevolência, é um apreço, uma amizade. Graça é bênção concedida por Deus. Bênção, dádiva, benefício, dom, virtude, inspiração. E graça é perdão da pena de um preso, perdão, clemência e misericórdia. E é isso
o que tem nos deixado de pé como igreja, de pé como cristão. A graça, ela só é possibilitada, só é alcançada de uma única forma, que foi através da cruz. Sim, nós só temos a graça porque foi nos possibilitada através da morte do nosso Senhor Jesus na cruz. A graça, resumindo em todas essas palavras do dicionário, ela é o amor e favor imerecido de Deus para com o homem. Você não merecemos nada. Nada. Não merecemos. Como eu conversava com o pastor, né? Vamos chegar lá nesse versículo. Miserável homem que sou. Nas cartas paulinas do apóstolo Paulo, todas elas você vai ouvir ele constantemente falando sobre graça, 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 graça. E nós precisamos aprender a viver na graça. Como a irmã Iris aprendeu esses dias, viver pela graça de Deus. Porque dá momentos de desaparecer, de ser levado de vez, dá momentos de angústia, mas é pela graça de Deus que nós conseguimos. Não é isso, irmã? É imerecido amor de Deus. Abramos aí em Efésios 2, 4, 5. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Vamos lá. Efésios 2, 4, 5. Efésios 2, 4, 5. Vou ler. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Tu não vai ser salvo porque tu merece alguma coisa. Tu não vai ser salvo porque tu fez boas obras. Tu não vai ser salvo porque tu vem para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E quando não tem na igreja, tu vai procurar outra coisa para... Não! Você é salvo pela graça que Deus derrama na sua vida dia após dia. Porque a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus. E agora vamos chegar na parte que eu quero chegar com os irmãos, que é falar sobre o pecado. Voltemos lá para Romanos 3, 23, que ele diz assim: pois todos pecaram, todos. Aí não há uma acepção de pessoas. Só a igreja peca e o pastor não. Só a igreja peca e a irmãzinha da oração não. Todos pecaram. Na minha versão diz, e carecem da glória de Deus. Alguém tem uma versão diferente? Tá todo mundo carecem da glória de Deus? E destituídos estão da glória de Deus. Essa palavrinha, né? Todos pecaram, estão destituídos, estão afastados, estão carentes, carecem, não é? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, apresenta todos na mesma categoria. A palavra pecado, amados, ela vem do grego amartia ou hamartia, que quer dizer errar,
o alvo, falhar. Quando nós pecamos, nós sabemos que o pecado é um erro que nós cometemos, não é isso? É uma falha. Mas essa falha, ela é voltada para o padrão de Deus. Significa falhar em alcançar o padrão de Deus. Nós temos toda a Bíblia que nos ensina o que devemos fazer e como devemos fazer e para com quem fazer. Mas nós vivemos todos os dias pecando. Pecando porque muitas vezes não conhecemos a palavra na íntegra. Porque não sentamos diariamente para ler um versículo que seja. Porque o cotidiano nos derruba, os afazeres domésticos, trabalho fora de casa, tudo nos consome. E nós deixamos sempre por último a palavra da verdade, a palavra que nos guia, a palavra que vai nos permitir a não errar tanto, que errar nós pecamos diariamente, seja por palavras, pensamentos e ações. Mas isso, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu identifico o quão miserável sou, o quão pecadora eu sou. O pecado é identificado como uma ação. Nós temos lá em Êxodo 20, de 1 a 17, matar, roubar. Alguém pode me dizer mais o quê? Adulterar. Mais um pecado aí que tem, lá em Êxodo 20. Mentir. Cobiçar. Idolatrar outros deuses que não sejam o nosso Deus, né? O Deus da verdade. E assim tem. Então, o pecado, ele é identificado como uma ação. E isso os irmãos vão conferir em Êxodo 20, que fala sobre os mandamentos. E lá em Deuteronômio 5, de 1 a 2, a partir do versículo 1, ele repete os mandamentos também. Depois vocês podem conferir em casa, ok? Mas, às vezes, nós achamos que pecar é só isso. Pecar é só não estar dentro ali dos 10 mandamentos, aquelas limitações. Eu lembro uma vez que a minha irmã foi fazer primeira comunhão e precisa se confessar, né, com o padre. Então, minha mãe foi lá, se confessou e meu pai foi também. Homem, em geral, é muito pragmático, né? Prático, bem prático e rápido. E aí, o que foi que minha mãe disse? E aí, o que foi que tu disse dos pecados que tu já cometeu? Tu falou tudo e tal. Aí ele disse, eu disse assim, eu só não matei nem roubei, o resto tudo já fiz. Então, aí todo mundo caiu na graça, ele é muito divertido, muito engraçado. Ele disse para o padre, só não matei e não roubei, o resto tudo já fiz. E nós, às vezes, achamos que o pecado está só dentro dos 10 mandamentos. E não está. Eu vou falar aqui para o irmão, para os irmãos, que há uma atitude mais importante e profunda no coração do ser humano, que é a base de todos os pecados. É uma expressão nossa. Quando você não profere, às vezes você pensa. Abre aspas. Eu entendo desse assunto melhor do que Deus. Eu entendo disso aí melhor do que Deus. E foi isso que levou Eva a pecar. Às vezes a gente diz assim, não, mas eu não faço isso não. Nós fazemos inconscientemente. Fazemos inconscientemente. Quantas vezes nós dizemos, seja feita a tua vontade, e a gente está ali orando e clamando e dizendo, seja feita a tua vontade, Senhor. Mas se puder mandar amanhã, manda. Senhor, eu estou querendo essa bênção, Senhor. E às vezes nós queremos ainda dar uma ajudinha básica para Deus, né? Eu vou fazer isso aqui para ajudar. Não sabemos esperar o tempo de Deus. E nisso nós vamos pecando. Eu entendo desse assunto melhor do que Deus. Olha, Deus, eu estou te pedindo isso aqui, mas deixa eu te dar uma ajudinha aqui.
Você faz isso inconscientemente. Você faz. Pode procurar aí na sua mente. Essa atitude levou Eva ao primeiro ato fatal da desobediência no jardim do Éden. Quando o fruto foi oferecido a ela como algo bom, aprazível, desejável, imediatamente Eva esquece as palavras que Deus falou. Porque aquilo ela foi como um encantamento. Ela foi encantada. E além disso, ela vai e ainda oferece para o seu marido, que ele poderia ter dito não. Mas ele também aceitou. Mesmo tendo conhecimento daquilo que Deus havia falado. Quando o fruto foi oferecido, ela permitiu que o seu próprio julgamento viesse primeiro do que a palavra recebida diretamente de Deus. Ela julgou que realmente Deus poderia estar mentindo. Ela julgou o próprio Deus. Adão não fez diferente. E nós, na maioria das vezes, não fazemos diferente. Deus não nos deu a sua palavra para fazermos uma avaliação racional do seu julgamento e decidir se vamos obedecer ou não. Deus não te deu essa palavra aqui para tu pensar, não, deixa eu pensar. Não, eu vou escolher não fazer isso. Não. A palavra de Deus é ordem. Ela é imutável. Ela é para ser praticada, não é para ser somente lida. A sua palavra é verdade e vida. E devemos obedecer a palavra de Deus sem questionar. Quantos e quantos profetas na Bíblia, discípulos, apóstolos, questionaram, às vezes, o que Deus mandava eles fazerem. Muitos e muitos questionaram. Senhor, mas eu não posso falar, eu não sei falar. Senhor, manda outro em meu lugar. Vai e foge. E nós fazemos isto sempre. Às vezes, quando os nossos líderes nos dão algo para fazer, mas eu não posso. Eu não posso porque eu tenho outro compromisso. Eu não posso porque eu vou até estar doente nesse dia. Tem gente que diz isso. Não, pode até não dizer, mas pensa, nesse dia eu vou adoecer até. Abramos aí nossa Bíblia em Romanos 7,15. Romanos, vai mais um pouquinho, anda mais um pouquinho. Vamos folhear a Bíblia. Romanos 7,15. Deixa eu ver, 7,15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Vamos lá para o 21. Isso é o apóstolo Paulo dizendo, tá? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. 24. Na minha versão, eu estava falando com o pastor, diz: desventurado homem que sou. Alguém tem outra versão? Miserável. Desventurado é uma palavra que branda, né? Desventurada mulher que sou. Oh, pobre de mim. Não, eu gosto dessa versão mesmo tradicional que ela diz: miserável homem, miserável mulher tu és. Tu te acha alguma coisa? Tu não é nada.
Porque o pecado nos destrói. Ai da graça bendita do nosso Deus, sem a qual nós não seríamos salvos. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Deus, Ele é completo em sua palavra. E nós vivemos escolhendo, às vezes, geralmente, algo errado. Porque a carne, a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito. Militar é guerrear. É como aquele anjinho, né? Não faz isso não, que isso é pecado. Vai lá, não tem nadinha. Vai lá, não faz não. Olha, você vai entristecer o coração. Na tua mente não está assim. Você vai fazer alguma coisa, vai tomar uma decisão importantíssima, seja no seu trabalho, na sua vida, no estudo, na liderança da igreja. E o Espírito Santo te acusa. Ele diz, faz não, que isso não vai ser bom. E a gente teima, faz, e é como aquele ditado que diz, entra, mas se arrebenta. Tu entra. Mas saiba que essa não é a minha vontade. E quando nós não estamos dentro da vontade do Senhor, a consequência, ela vem. Eu não sei porque aquele negócio que eu fechei com fulano não deu certo. Você pesquisou, você buscou. Realmente foi a vontade do Senhor ou foi a tua carne militando contra o Espírito Santo de Deus? Pecado. O pecado, ele nos corrói. Seguir nossos próprios julgamentos em desobediência à palavra de Deus é colocar a si mesmo no lugar de Deus. Meu Deus, irmã Berlânia, eu nunca faço isso na minha vida. Faz. Você faz, eu faço, quando eu coloco qualquer coisa que seja a minha vontade no lugar da vontade de Deus. Se Deus está mandando tu esperar, espera. Se Ele não te deu ainda, é porque tu não está preparado para receber. Provérbios, vamos lá, no meio da Bíblia, Provérbios 3. Vamos passear pela Bíblia, vamos ser crentes de Bereia, aqueles que verificam na Bíblia tudo direitinho. 3, versículo do 5 ao 7. Vou ler aqui, nosso tempo está correndo. Provérbios 3, 5 a 7. Diz assim a palavra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. No mesmo capítulo, vamos lá para no capítulo 12, ainda capítulo 14 de Provérbios. Vamos mais na frente. Capítulo 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. É forte, não é? Às vezes esse caminho que tu está seguindo te parece direito, mas no final pode ser triste, porque você não tem buscado a face de Deus, você não tem buscado. Deus tem até te respondido, mas você prefere tomar o atalho, o outro caminho. Amados, e essa palavra que vamos voltar lá em Romanos 3. Vamos lá, Romanos 3.
Versículo 23 e 24. Ele diz que todos carecem da glória de Deus. Glória significa esplendor visível, irradiando da presença de Deus. Eu estava estudando e eu li um postzinho que havia salvo, que ele dizia assim, que o paraíso não era o jardim do Éden, né, que a gente fala, Adão e Eva estavam no paraíso. Mas em si o paraíso, ele não era o jardim do Éden. O paraíso era a presença de Deus, porque todos os dias, ao cair da tarde, Deus descia e ia conversar com eles. Para que paraíso melhor do que estar na presença de Deus? Isso é experimentar da glória de Deus. Eclesiastes 3:11, ele fala, vamos lá abrir. Eclesiastes 3:11. Provérbios, vai lá para o meio da Bíblia, Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes 3. Ô glória, bem em cima. Versículo 11, eu amo esse versículo. Porque às vezes nós não entendemos certas coisas. Versículo 11, Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou no nosso coração a eternidade. É por isso que quem não conhece Jesus, ele tem um vazio e fica com aquele vazio e ele não entende por que ele tem aquele vazio. Esse vazio só é preenchido por Jesus, pela presença grandiosa de Deus. E eu gosto muito desse versículo. E ele fala, vários cientistas, eles vivem querendo provar que Deus não existe. Tem uma história que fala que um certo cientista, ele dizia que Deus não existia. Deus só existe porque nós somos ensinados desde criancinhas que tem o papai do céu, que tem que orar para Deus que está no céu. Então eu vou pegar uma criança, então ele foi no orfanato, pegou um bebezinho, vou levar para uma ilha e lá vai viver só eu e ele. Então, durante um tempo, ele ajeitou tudo. Ele tinha tudo nessa ilha. Ele ensinou a ler. Ele ensinou tudo para essa criança. Ensinou a nadar, ensinou esporte, ensinou tudo que você possa imaginar. E quando ele já estava um garoto de 8 para 10 anos, ele subiu num penhasco onde tinha uma cachoeira linda, onde tinha árvores, onde tinha a visão do mar, do céu. E aquela criança, e ele sempre acompanhava aquele menino e dizia, ele nunca vai falar de Deus, porque ele nunca vai saber que Deus existe, porque ele não vai ouvir. Ele queria firmar a teoria dele, de que nós só acreditamos em Deus porque falam de Deus para nós desde a nossa infância. E aquele menino, na sua inocência de criança, ele tinha tomado um banho, subiu lá no topo da cachoeira, abriu os braços e disse assim: natureza, eu não sei quem te criou, mas eu amo o teu Criador. E a partir dessa frase, desse garoto, aquele cientista se rendeu. Porque ele disse, para ele, que é uma criança, entender que tudo isso, toda essa natureza, tudo isso aqui, houve alguém que criou e eu não sei criar isso. Então ele começou a estudar a palavra e ele se entregou a este amor, a esta graça divina que é o nosso Deus.
redenção. No verso 24, ele fala, né? Aí sobre a redenção. 24, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu só alcancei a graça, você só alcançou a graça dada por Deus, porque um preço foi pago, e um preço muito alto foi pago naquela cruz. Nós tivemos uma cantata linda no domingo. Foi maravilhoso ver tudo aquilo. E é maravilhoso a gente saber e comemorar e relembrar que o nosso Deus mandou o seu Filho único para morrer por um pobre, miserável pecador como eu, como você. Nessa hora ninguém diz amém, pastor. Glória a Deus. Estamos perto de encerrar. Vamos para 2 Coríntios 12, Romanos. Aí segue 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10. 12, de 7 a 10. Às vezes nós reclamamos que não temos a melhor roupa, que não temos o melhor sapato. Muitas das vezes nós reclamamos que não temos comida. Aliás, você tem comida porque Deus não deixa faltar na casa do justo. Tem apenas uma escassezinha de nada. E às vezes tu reclama. Às vezes tu reclama porque tu está doente, está com enfermidade. Ratim! Ai, eu nem vou para a igreja, porque senão eu vou adoecer. Puf! Ai, levei uma topada, eu nem vou para a igreja. Nós somos os mais miseráveis homens. Quando eu falo homens, é ser humano, tá? Porque tudo nós inventamos, nós criamos uma desculpinha para não estar na presença de Deus. Não é só vir para a igreja. Eu estou cansado demais para orar. Eu estou cansado demais para ouvir um louvor. Eu estou cansado demais para ler a palavra. Eu estou cansado demais para qualquer coisa do reino do meu Deus. Mas te chamam para outras coisas, você vai. Para o trabalho, a gente levanta com toró, água na canela, mas tu vai trabalhar. Tu vai servir homens. Mas choveu, eu não vou para a igreja. Porque o meu carro é novo, ele não pode molhar os pneus. E assim, pobre, miserável homem que sou. Vamos ler. Esses versículos falam sobre o espinho na carne de Paulo. 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Até aí.
A minha graça te basta. E Ele está dizendo hoje, a minha graça te basta. Tialba, tu está muito cansada, já tem mais de 60, e é todo dia, é igreja, é problema, é ligação. E Ele diz, a tua graça me basta, filha. A minha graça te basta, filho. A minha graça te basta, Val. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A Bíblia em si, vários estudiosos não sabem exatamente o que seria esse espinho na carne de Paulo. Uns falam que poderia ser uma doença, outros falam, há diversas teorias, mas a própria palavra não diz. Mas Paulo foi um grande perseguidor da igreja de Cristo. Ele matou muitas pessoas. E Deus, através da sua graça, derramou nova vida na vida de Paulo. Hoje, Deus, a partir do momento que liberta a irmã Iris daquela químio, Ele derrama uma nova vida sobre ela. Ele derrama graça sobre ela. Ele derrama graça sobre a minha vida. É fácil para eu estar aqui? É não, filho. Dói a canela, dói os dedos. Eu vinha dirigindo, essa minha mão estava assim tão rígida, que eu disse, meu Deus do céu, me ajuda a dirigir. E a gente vai, e a gente consegue. Eu entendo por quê? Por causa dessa enfermidade? Não. E não me interessa entender. Eu só sei que no dia e na hora que Ele quiser, Ele vai derramar sobre mim a cura. Ele vai derramar sobre ti a cura, seja sentimental, seja material, seja espiritual. Mas busca. Não é fácil. Mas a gente precisa estar no altar do Senhor. E para encerrar, tem uma frase que o pessoal diz muito, né? Mas eu quero dizer que a palavra graça, a gente pode resumir ela numa palavra, num nome, que é acima de todo nome, que é o nome Jesus. Ele é graça sobre graça. Nesse momento, eu trouxe uma música para os irmãos e que você possa meditar na letra dela e que ela possa fazer diferença na sua vida essa noite e na minha também. O título dela é Falo Jesus. E quando você fala o nome Jesus, vai pecar, fala Jesus. Não deixa eu fazer isso não. Tá no fundo do poço, clama Jesus. Quando a gente está no fundo do poço, não olha para baixo, olha para cima. Só quero declarar seu nome, Jesus. Declara o nome Jesus sobre cada mente e coração. Sei que encontro paz em tua somente na presença dele você vai achar a paz que você precisa, que você busca. Só quero declarar seu nome, Jesus. E todo vício há de se quebrar. Declaro esperança e liberdade. Quer esperança, quer liberdade? Fala Jesus. Teu nome é poder. O nome dele é poder, Teu nome é cura, é vida. Não é, irmã Iris? quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Esse nome é o único que te dá vitória. Só quero declarar seu nome, Jesus.
Jesus, declare, fala o Jesus. Vamos ficar de pé um pouquinho? Amém? Amado Deus, obrigada, Deus. Obrigada por nos ensinar. Obrigada por nos ensinar a vivermos debaixo da Tua graça dia após dia, Pai. Nos dá fome e sede da Tua palavra, Deus. Para que possamos ser, meu Pai, cada dia mais parecidos contigo, Deus. Ó Paizinho, retira tudo aquilo que não te agrada, todo o pecado, nos purifica para estarmos limpos diante da Tua presença, meu Deus. Tem misericórdia de nós, dia após dia, Deus. Nos dá vitória e nos ensina a falar o Teu nome, Jesus. Obrigada, Deus, por este momento. Obrigado por este culto. Obrigado por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Mas principalmente, obrigado pela graça derramada sobre nós. Mesmo sendo imerecedores disso, o Senhor tem derramado sobre cada um de nós o dom da vida, o dom de estar diante de Ti. O privilégio de estar, de buscar a Tua presença. Por isso, Paizinho, nós te oramos no nome santo, no nome que cura, no nome que faz tudo, no nome que é poderoso, no nome que se levanta para guerrear contra nós. Contra nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós falamos Jesus. Nós falamos Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Tende misericórdia de nós. Nós falamos Jesus. Jesus nos cura. Jesus nos enche da Tua presença. Jesus nos ensina a estar diante do Teu altar. Jesus, abre nossa mente, abre o nosso coração. Jesus, Jesus, Jesus. É no Teu nome que nós te oramos. Amém.